Olá pessoal, a aula de hoje é sobre isomeria. A isomeria é a parte da química que trata dos isômeros. Isômeros são substâncias que apresentam a mesma fórmula molecular, mas propriedades diferentes, tanto físicas quanto químicas. Então, por exemplo, com a fórmula C2H6O, podemos ter essas duas moléculas. A primeira é o etanol, e a segunda molécula, o metoximetano. Então, nós temos um álcool e um éter. O ponto de ebulição desse álcool é de 78 graus Celsius. Já o do éter, de menos 25, ou seja, a menos 25 esse éter já vira gás. Você vê que eles têm pontos de ebulição muito diferentes, propriedades físicas muito diferentes. Enquanto o etanol é muito solúvel em água, esse éter ele é pouco solúvel em água. Então você também tem propriedades químicas e físicas bem diferentes, vão ter reatividades diferentes e tudo mais, apesar de possuir a mesma fórmula molecular. A isomeria ela pode ser plana, que é quando as substâncias diferirem umas das outras quanto à sua fórmula estrutural plana. Sendo isomeria plana, nós temos 5 casos. Pode ser isomeria plana de função, isomeria plana de cadeia, isomeria plana de posição, metameria ou ainda a tautomeria. O outro tipo de isomeria é a isomeria espacial. As substâncias, nesse caso, elas não diferem quanto à sua fórmula estrutural plana, mas quanto à disposição espacial dos seus átomos. Nesse caso, a isomeria espacial ela pode ser geométrica ou óptica. A aula de hoje, nós vamos ter apenas a isomeria plana. O primeiro caso é a isomeria de função. É quando você tem isomeria, ou seja, a mesma fórmula molecular, porém, funções orgânicas diferentes. Vejam o caso. Dois compostos de C3H8O. No entanto, eu tenho um álcool e um éter. Vou continuar com 3 carbonos. Fiz dois compostos com fórmula C3H6O. No entanto, eu tenho um aldeído e uma cetona. Mantendo o mesmo número de carbonos, eu posso fazer ainda C3H6O2, me dando um ácido e um éster. Reparem que são pares isoméricos. Um álcool ele vai ter sempre como par isomérico um éter. Um aldeído vai ter sempre como par isomérico funcional uma cetona. Um ácido terá sempre como par isomérico funcional um éster. Reparem que para o mesmo número de carbonos, e isso foi proposital, a gente não consegue fazer, por exemplo, um álcool isômero de um aldeído. Um álcool isômero de um ácido ou de um éster. Você não consegue, porque ou muda o número de hidrogênios e oxigênios, ou o número de hidrogênios, ou o número de oxigênios entre eles. Esses são os 3 principais pares, não únicos, mas principais pares de isomeria plana de função. Então, lembrando, mesma fórmula molecular, funções orgânicas diferentes. A isomeria de cadeia é quando a gente tem a mesma fórmula molecular, as mesmas funções, legal, tem que ter a mesma função, porém difere quanto ao tipo de cadeia. Repare que com C4H8 eu monto 2 hidrocarbonetos, o but1eno e o ciclobutano. Eu tenho a mesma fórmula molecular, C4H8, tenho a mesma função orgânica, hidrocarboneto, porém cadeias diferentes. Eu tenho uma cadeia aberta e uma cadeia fechada. Dá para montar quantas funções? C5H12O, eu consigo montar 2 álcools, por exemplo, o pentan 2-ol, ou 2-pentanol, e aqui eu tenho o 3-metil-butan-2-ol. Eu tenho 2 álcools. Então eu tenho a mesma fórmula molecular, a mesma função orgânica, porém cadeias diferentes. Eu tenho uma cadeia normal e aqui uma cadeia ramificada. Então basta ter um tipo de diferença na classificação da cadeia para ser caracterizado isomeria de cadeia. Lembrando,
Primeiro a gente vê a função. Função diferente, isomeria de função. Ah, tem a mesma função, cadeias diferentes, isomeria de cadeia. Isomeria de posição, tem que ter a mesma função orgânica, o mesmo tipo de cadeia, porém, você vai ter posições diferentes. De quê? Da insaturação, ou da ramificação, ou do grupo funcional. Vamos ver aqui com C4H8, eu consigo duas fórmulas. Os dois são hidrocarbonetos, então nós temos a mesma função. Temos o mesmo tipo de cadeia. As duas cadeias são abertas, as duas cadeias são normais, ou seja, sem ramificação. As duas cadeias são insaturadas, tem duplo ou triplo, as duas têm duplo. E as duas cadeias são homogêneas, ou seja, sem heteroátomo. Então temos a mesma função, mesmo tipo de cadeia, porém está diferindo quanto à posição. Veja bem. No primeiro caso, nós vamos ter a insaturação na posição 1. No segundo caso, a insaturação está na posição 2. Então, como você tem em posições diferentes na insaturação, são isômeros de posição. 2 hidrocarbonetos C6H14. Diferença entre eles: a posição da insaturação. A primeira insaturação está no carbono 2, no segundo, a insaturação está no carbono de número 3. E também poderia funcionar para grupo funcional, se fosse um álcool, um aldeído, uma acetona. O importante é ter a mesma função, o mesmo tipo de cadeia, porém uma posição diferente da insaturação, ramificação ou do grupo funcional. Aqui nós temos a diferença quanto ao grupo funcional. No anel aromático, nas posições 1 e 2, temos as hidroxilas. No mesmo anel aromático, nas posições 1 e 3, agora temos as hidroxilas. Nas posições 1 e 4, nós temos as hidroxilas. Então, temos 1,2 de hidroxibenzeno, 1,3 de hidroxibenzeno e 1,4 de hidroxibenzeno. Também conhecido como ortohidroxifenol, levando em conta que isso daqui, ó, seguindo a setinha, é um fenol. Na posição orto, ou 2, tem o hidroxi, vulgarmente chamado de catecol, e assim por diante. O que eu quero mostrar aqui é que isômeros, eles possuem diferentes pontos de ebulição. Então, nós temos, com a mesma fórmula molecular, 3 isômeros de posição com pontos de ebulição diferentes. Como é que a gente explica essa diferença? A gente vai sair um pouco da isomeria para lembrar nossa matéria de química, das antigas, beleza? Para explicar essa diferença, nós temos que nos ater às interações intermoleculares e também um segredinho, que são as intramoleculares. Repare que em termos de interação intermolecular, todos eles possuem hidroxila, ou seja, O e H ligados. 2 grupos de hidroxila por molécula, até aí está tudo igual. Então, eles fazem interações do tipo ponte de hidrogênio, são interações fortes. Eles têm ponto de ebulição elevado, veja bem. Porém, um é mais elevado que o outro. E isso vai ser explicado pelas interações intramoleculares. Repare que essas hidroxilas próximas, elas podem interagir uma com a outra. Isso é uma ligação intramolecular, ou seja, dentro da molécula. Essas um pouco mais distantes também têm essa interação intramolecular, porém mais fracas. Essas bem distantes não fazem nenhuma interação do tipo intramolecular. Então, repare, para as moléculas ficarem juntas e terem um alto ponto de ebulição, de fusão, elas precisam das ligações intermoleculares fortes, ok? Intermoleculares entre uma molécula e outra. Porém, se há ligação intramolecular, se há alguma ligação dentro da molécula, essa ligação intramolecular atrapalha essa molécula a fazer as intermoleculares. Ela está ocupada dentro da própria molécula, então dificulta a interação com uma outra. O que a gente pode fazer o esquema é o seguinte:
Quanto mais forte ou maiores forem as ligações de hidrogênio intramoleculares, menores serão as ligações de hidrogênio intermoleculares. Esse maior e menor eu me refiro à força. Então, quanto mais forte for a ligação intramolecular, mais fraca vai ser a intermolecular. Consequentemente, menor o ponto de ebulição. Por isso que a primeira molécula tem menor ponto de ebulição que a segunda, que tem menor ponto de ebulição que a terceira. O segredo está na ligação intramolecular. Isso é uma pegadinha de vestibular, já que é na Unicamp, já que é na UFRJ. É bom ficar de olho. Quarto caso de isomeria plana é a metameria. A metameria, né, o quarto e o quinto caso, metameria e depois tautomeria, que vamos ver, são casos especiais. A metameria é um caso especial da isomeria de posição, também chamada de isomeria de compensação. Por quê? Muda a posição do heteroátomo, ou seja, é uma isomeria de posição para o heteroátomo. Na fórmula C4H10O, nós temos dois éter possíveis, tá? Tem mais possibilidade de compostos, mas esses dois compostos são éteres, mesma função, mesmo tipo de cadeia, aberta, normal, heterogênea e saturada. Essas duas cadeias idênticas, com o mesmo tipo de função, só que estão diferindo quanto à posição do heteroátomo. Quando muda a posição do heteroátomo, a gente não chama de isomeria de posição, a gente chama de metameria. Também chamada de compensação, porque é como se nós tirássemos um carbono de um lado e colocássemos no outro. Olha o exemplo do nitrogênio também. Duas aminas, mesma função, mesmo tipo de cadeia, normal, heterogênea, saturada. E as duas abertas, claro. Repare que a posição do nitrogênio muda. Aqui ele está no meio dos quatro carbonos, né? Dois para um lado, dois para o outro. Aqui ele está no meio, porém, três para um lado e um para o outro. Então, se muda a posição do heteroátomo, é chamado de metameria. E o último caso, a tautomeria, é um caso especial da isomeria de função. Ocorre apenas com aldeídos e cetonas. E, na real, aqui não são substâncias diferentes que a gente está comparando. É uma substância que se transforma nessa outra. Então, repare que a cetona, nesse caso, ela está se transformando neste outro composto, que é o enol, um enol secundário. Enol é um álcool, parece um álcool, né? Hidroxila ligada a carbono insaturado. Lembrando que álcool é hidroxila ligada a carbono saturado. Para que nós temos o enol. E também pode acontecer com o aldeído. Mesma coisa. Perdão. Ocorre a mesma coisa. Você vai ter o aldeído se transformando no enol primário. O interessante na tautomeria é que a cetona, se você comprar um frasco de qualquer cetona, propanona, por exemplo, que é a cetona, aquela que é encontrada na farmácia, dentro desse frasquinho, você vai encontrar um pouquinho do enol secundário dessa cetona, que é exatamente esse daqui, que está aparecendo aqui para você. Ou seja, é um equilíbrio. Aquela cetona ela se transforma um pouquinho nesse enol. Eles coexistem em quantidades diferentes, mas coexistem. Diferente dos outros casos, que são substâncias completamente diferentes que a gente viu comparando até agora, e que tem um frasco de um frasco de outro, e uma não se transforma no outro. Aqui não, a cetona se transforma em enol e o aldeído se transforma em enol. Tá ok? Então foi isso. Nossa aula de isomeria plana. Qualquer dúvida é só entrar em contato.